Bom dia, ou boa tarde, né? Boa tarde. Tá meio que chovendo, mas vamos lá. Coisas que estão vindo na cabeça, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Agradecer que eu fui ver, o canal tem uns 10 membros e umas 2 ou 3 pessoas que ajudam aí a mais por causa questão de ser membro e tal. Isso aí é o que mantém o canal, né? Não tem segredo nenhum nisso. Eu não vou ficar pedindo coisa do gênero. Eu só vou entrar sempre para agradecer. Agradecer ajuda, né? Porque a ajuda sempre vem na hora certa, né? E é um pouco sobre isso que eu vou até falar. A gente vive em momentos muito difíceis, né? A política, as coisas erradas todas que a gente vê, né? Parece que soltaram os cães dos infernos, né? Tudo de errado que pode acontecer, essas coisas todas. Mas como cristão, a gente sabe que isso é o mundo. Achar que a gente vai ter o paraíso na terra, esquece, a gente não vai ter, né? A gente vai ter momentos muito bons, né? E momentos muito difíceis. E isso tudo vai permeando para cima e para baixo, e a gente vai levando. E a gente vai numa luta grande para ficar firme na fé, firme com o coração feliz, firme com o coração alegre. E aí que o bicho pega. Porque você tem... Eu gosto de sempre as coisas em Deus, eu vejo que tem fórmulas, né? A fórmula talvez não seja a palavra adequada, mas eu vejo que tem regras espirituais. Isso, tem regras espirituais e elas andam juntas, elas sempre prevalecem. Então, quando você vai falar em uma certa regra espiritual, ela tem esses mecanismos. E a gente tem que saber como funciona. Então, muitas vezes a pessoa chega, eu tô com esse problema, tá assim, tá assado. O que eu faço? Eu começo a pensar no jeito de Deus agir, né? O que será que Deus quer para aquela pessoa? O que está levando àquela situação? O que Deus quer falar? Primeira coisa é obediência a Deus. Então, ok, mas aí muita gente vai falar assim, mas o que Deus quer? Né? Essa é outra palavra, pergunta interessantíssima. Então, você tem que, no mundo de hoje, né, que eu gosto de falar, eu estou aqui no Rio Cobar, que fica aqui na Mesopotâmia, ou seja, moro em um país que não segue a Deus, que tem tiranos por aí, né, fazendo todas as sortes de besteiras possíveis e imaginárias, mas Deus vai prevalecer em tudo. E o mais importante, vai na política, na minha vida. Isso é o importante. Deus vai prevalecer na minha vida, depois na vida dos meus, né? Da minha família, dos meus filhos, né? Depois da minha comunidade. Depois eu vou pensar, do mais único para o geral. Todo mundo olha assim, o geral tem que andar bem para eu estar bem. Esquece, isso nunca vai acontecer. Você tem que estar bem no meio da tribulação toda, né? Então, a passagem que Deus me deu ontem à noite, que Deus ficou me acordando, deixou eu dormir, ela se repetia, que saiu 2 vezes Daniel. Primeira oração de Azarias, depois os 3 na fornalha, né? Então estamos lá, gente. Estamos lá na fornalha, estamos aqui no Rio, na Mesopotâmia, no Rio Cobar, na coisa grande. E Deus, Ele tem um tripé para esses momentos. Qual é o tripé? Né? Escreve isso. Primeiro, você tem que saber em que tempo que você está vivendo. Se você souber o tempo que está vivendo, né? Eu fiz um vídeo agora, esses dias para trás, né? Dos 2 profetas e um rei. Qual é o tempo que você está vivendo? Em cada um dos tempos tem uma ação diferente, uma atuação de Deus diferente e um jeito das coisas acontecerem. Qual é o tempo que você está vivendo? Primeiro, então, vou facilitar, já vou dar um spoiler, não fala para ninguém. Você está no tempo chamado final dos tempos. Não conta para ninguém. Depois você tem que saber. A segunda coisa é o que Deus quer de mim. Aí complicou um pouquinho. Vai exigir bastante de você, né? Da tua oração, de escuta.
Mas eu não vou entrar nesse mérito não. Já falei outras vezes, depois se precisar a gente volta. Mas eu quero entrar na terceira parte, que é o seguinte, quando a gente vai fazer um discernimento do que Deus quer de mim, Deus manda olhar para nós no passado e ver o encaminhamento para onde estamos indo. Então, por isso que muitas vezes você vai fazer, muita gente fala assim, escreve a história da sua vida. Você vai começar a ver que tem uma história, que tem você está vindo de algum lugar e está indo para algum lugar. Você tem que começar a perceber esse movimento. Se você não perceber, vai ficar mais difícil. Então, esse é o passo 2. E Deus vai falar o seguinte, que a gente, por isso que ele está dando muitas vezes o texto mostrando os heróis do passado, né? Os profetas, e engraçado que saiu também, nesses dias, Jesus caminhando com os discípulos de Emaús. Por que isso? Porque ele queria fazer com a gente, ele tem que mostrar pra gente que tem um passado, um presente, um futuro. Você só crê no futuro se você conhece os 2 passos do tripé e você tem a confiança total em Deus. E aí a gente peca na confiança total em Deus. E muita gente vai falar assim, não, você tem que olhar para agora. Não, se você olhar para agora, você entra em desespero. Você entra que nada vai dar certo. Por quê? São dias maus, são dias complicados, são dias difíceis. Se você tivesse uma agenda espiritual, eu falaria para você, o que foi que Deus te disse no último mês, nos últimos 2 anos? Pega esta agenda espiritual que você tem, releia. Releia porque Deus está te falando. E quando a coisa aperta, como quando você está no Rio Cobar, né? Deus vai mandar você ler as profecias, o que Ele te prometeu. Primeiro, o que Ele te prometeu. É a história da sua vida. E isso é importantíssimo, né? Depois Deus vai falar assim, leia o passado, os meus profetas, como é que eu agi com eles. Eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Escuta isso, povo de Deus. Eu, Senhor teu Deus, não mudo. Eu não mudo uma vírgula, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. O meu caminho é reto. Então nós temos que saber disso para poder caminhar. E aí você vai ver no passado como ele agiu, primeira coisa. E segundo, fez situações dificílimas. Terceiro, ele agiu nas situações dificílimas. Quarto, ele nunca faltou. 5, ele sempre esteve presente. 6, ele está contigo o tempo inteiro. 7, ele é a solução que vai ser na sua vida e do problema que você está. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Está com dificuldade de fé? Volta naquilo que Deus te disse antes. Como é que Deus já operou na minha vida? Quais foram os milagres que Ele já fez? Aquilo foi uma preparação para você chegar no dia de hoje. E o que Ele tem para você para frente é muito maior. Isso só foi preparação, né? É que nem você estava aprendendo a ler e escrever. No começo tu está desenhando lá as palavras. Depois você vai aprender a ler e escrever. Depois você vai aprender a interpretar o texto. Depois você vai aprender a fazer os textos. Depois você vai ser, né? Então, esse aprendizado de Deus concorre e funciona o tempo inteiro na sua vida. Então, não tem como você não ler os profetas. Não tem como você não saber as profecias. Quais são as profecias? O que Deus está dizendo? Anota que você vai precisar, né? Conselho de quem está há muitos anos no Rio Cobar. É assim que a gente mantém a fé, e a fé viva e a fé operante. A fé que faz milagres. Senão o mundo te engole. O sistema está sob o inimigo. E ele é mau. E ele vai tentar te destruir. E é um povo que não tem memória, que não tem passado, ele não sabe como Deus age, né? Aí você vê a gente dentro da igreja, não, só vale do que veio depois do Concílio Vaticano II. Esquece isso. Nós temos 2000 anos de igreja. Aprende com os santos. É com eles que você aprende. Não é com as porcarias de hoje. Gente cheia de ideologia, mas sem prática.
sem vida de fé, vida de santidade. Pega aqueles caras, né? Um São Bento, como é que ele construiu? São Bento era uma pessoa fantástica, né? Pega Santo Antão, que coisa fabulosa. Pega outros tantos, tem outros mais simples, mais parecidos com uma vida mais leiga, também tem. Mas todos eles exercitaram a fé loucamente. E vocês vão ver que eles andavam pelo Espírito e estavam sempre com a cabeça pensando como é que Deus agia no passado, como é que Deus age, e aí você pode formatar o futuro. E aí tem uma frase que eu vou lembrar, né? Vamos lá, do Padre Jonas, que eu rezo ela todo dia de manhã, né? O Senhor provê, o Senhor até hoje, é assim que ele fala, o Senhor até hoje proveu tudo que eu precisei. O Senhor não me faltou no passado. E até hoje Ele fez isso. Então, Ele não me faltará no futuro. Isso vem em socorro da tua fé, gente. Ele não me faltará no futuro porque Ele faz sempre a mesma coisa. O Senhor é fiel. O Senhor, Ele não muda. Ele não muda. Então, Deus está falando coisas incríveis às vezes, que Ele vai usar a gente para fazer coisas fantásticas. E se precisar, Deus fala, eu vou mudar toda a estrutura da criação para salvar os meus. E ainda vou dizer mais para vocês, o que Deus está mandando para a gente hoje é só um começo. Ele ainda vai fazer mais, como? Lembrando-se daquilo que Ele fez e prometeu aos nossos pais, nossos antepassados, aos nossos santos, até chegar a Abraão. Ele fez milagres, e porque Ele fez aqueles milagres e prometeu, hoje você está aqui e você vai para frente e vai fazer os milagres que tem que acontecer, e as coisas vão operar e vão acontecer, porque o Senhor Deus assim o prometeu. E a promessa que foi dada não só a gente, mas a todos aqueles que vieram antes de nós. Então levanta a cabeça, pega, anota, vai ler os profetas, vai ler Eclesiástico 12, eu acho que é isso, saiu, 26, 11, vê lá o que o Senhor está dizendo, vê lá a promessa que Ele deu. O Senhor não desiste da gente, a gente que não está sabendo procurar no poço. Amém? Tá chovendo demais. Faz bem.